Fala aí, galera, estamos mais uma vez aqui para poder falar sobre a tensão elétrica, né? Nesse vídeo aula nós vamos estar aí com a tensão elétrica parte 3, dando continuidade aí sobre esse assunto que nós começamos há 2 aulas atrás. Bom, você está no canal RSK Eletropower e também, né, dá aquele joinhazinho aí, dá aquele like aí, se inscreva no canal para você estar por dentro aí de tudo aquilo que nós vamos estar lançando aqui dentro do canal aqui. Bom, hoje nós vamos estar falando aí a respeito de um fenômeno, né, diferente que há entre a tensão e a corrente. Lembrando aí que a tensão, na verdade, ela é a pressão, né, vamos supor assim, a pressão dentro do cabo, para poder assim ficar um pouco mais fácil de se compreender, e que os elétrons é justamente aí, como se fosse numa tubulação hidráulica, a água que fica ali aguardando somente aí a pressão e também a abertura do registro para ela poder estar circulando para algum lugar. Bom, então é justamente assim que acontece num circuito elétrico. Primeiramente nós temos que ter a tensão, né, e não teremos a corrente. A corrente, na verdade, ela só aparece a partir do momento que a gente coloca um aparelho ligado no caso aí, a tomada. Porque, na verdade, comparando aí, conforme nós já falamos em aulas passadas, só para poder estar relembrando aí, para você que ainda não viu o vídeo da parte 1 nem parte 2, a tensão elétrica, na verdade, ela funciona como a força que empurra os elétrons dentro do condutor. Né? Para isso, eu tenho que estar, na verdade, aí, conectado à usina geradora, tá? Para poder essa força estar passando através do cabo e assim estar chegando até a nossa residência. Claro que existe uma série de transformações, né, de sair até das usinas até chegar na nossa casa, mas o intuito do vídeo não é falar isso aqui nesse momento. Vamos estar falando isso aí posteriormente. Bom, nesse caso aí, nós temos aí a tensão. Para que fique bem claro o que é tensão e corrente, tensão é, na verdade, a pressão dos condutores e a corrente elétrica é, na verdade, a circulação dos elétrons. Vamos novamente lembrar aí a respeito da questão do circuito hidráulico. Nós temos aí a tubulação, temos a bomba que gera uma pressão para poder jogar água em determinado lugar, tá? E aí nessa situação, nós temos então aí o quê? Temos aí a água que está dentro da tubulação. Só que a água, por mais que a bomba esteja ligada, não há circulação de água se o registro estiver fechado. Assim também, se não houver consumo, né, ou seja, se não houver um aparelho ligado numa tomada, também não há circulação de corrente elétrica, só vai haver a tensão. Ou seja, se eu colocar a minha mão na tomada, com certeza ele tem tensão. Eu vou tomar um choque, né? Que a gente chama de choque. Por quê? Porque na verdade se criará uma DDP, uma diferença de potencial, ou seja, onde eu tenho uma pressão num determinado lugar e eu não tenho pressão em outro lugar. Então, levando novamente aí para o circuito hidráulico, poxa, eu estou ali justamente com o registro fechado, por mais que eu tenha pressão dentro da tubulação, essa água não vai para lugar nenhum, a não ser que eu abra o registro. Aí sim, agora eu tenho pressão e tenho circulação de água dentro daquela tubulação. No caso do circuito elétrico, a gente vai estar dentro desse mesmo raciocínio. Eu tenho ali, na verdade, uma tensão. Então, é como se tivesse a tensão ali naquele exato momento e o registro estivesse fechado, ou seja, eu não tenho nenhum aparelho ligado à tomada. Mas a partir do momento que eu vou ali e ligo um aparelho àquela tomada, então é como se eu tivesse aberto o registro. Então, a corrente elétrica começará a circular, entrará para dentro do aparelho e fará ele funcionar. Então, essa é a grande diferença no circuito hidráulico, referente à tensão e referente à corrente. No circuito elétrico, eu tenho tensão, mas eu não tenho corrente. No circuito hidráulico, o registro fechado, eu tenho a pressão, mas eu não tenho água circulando. Quando se coloca ali justamente aí o aparelho, então tudo isso daí muda, né? Eu tenho tensão e eu também tenho a corrente circulando. E eu vou estar fazendo uma demonstração na prática aqui, para você começar a entender muito mais detalhadamente essa questão aí da tensão e da corrente elétrica. Bom, aqui nós estamos com um alicate amperímetro, tá? Apesar de ele ter o nome de alicate amperímetro, ele tem aí outras funções, além de medir a corrente através dessa garra aqui. Bom, a função do alicate amperímetro, além de medir a corrente, ele também mede a tensão. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, na verdade, referente ao que eu acabei de falar ali, a respeito de ter tensão e não ter a corrente. Então é isso que nós vamos analisar aqui, utilizando este aparelho, que eu considero, na verdade, os olhos do eletricista. Bom, nesse exato momento aqui eu estou com
a minha tomada energizada. Isso significa que eu tenho tensão nessa tomada aqui. Bom, a partir do momento que eu colocar minhas ponteiras de prova, as minhas ponteiras de prova, na verdade, são essas aqui, essas duas, né? Na qual uma tem a cor preta e a outra a cor vermelha. Bom, aqui é justamente por eu ter a letra V, aqui ó, letra V de volts, porque nós vimos em videoaulas anteriores que, na verdade, aí a tensão ela é uma grandeza elétrica, na onde a sua unidade de medida é o volts. Então, aqui eu tenho V justamente indicando que, na verdade, eu tenho que colocar o meu plug vermelho, já pela cor aqui, tá? Ainda que não tenha questão aí de problema de polaridade por ser uma corrente alternada e uma tensão alternada. E aqui eu tenho o meu comum, tá? Tá aqui com, significando que é comum. Ou seja, essa ponteira, esse ponto aqui é comum com esse e comum com esse. Bom, aqui vocês estão vendo que ele está me dando aqui 000, dizendo que, informando que não tem tensão alguma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar conectando, né? Ou melhor, eu vou estar encostando as minhas ponteiras de prova, justamente na fase e no neutro, porque, na verdade, esse circuito é um circuito 110 volts, com uma diferença de potencial, né, de 110 a 127, e na verdade nós vamos estar fazendo essa medição aqui agora. Olhem aí, eu tenho 118 volts nessa tomada. Isto significa que eu não tenho nenhum aparelho conectado a ele, mas eu tenho tensão ali. Ó, não tenho nenhum aparelho conectado a ele, mas eu tenho a tensão. Voltando aí, lembrando que é como se fosse, na verdade, aí, uma tubulação que tem água, que está pressurizada, mas não tem, né, circulação de água, tá? Tem ali, na verdade, a pressão, mas não tem a circulação de água. É a mesma coisa. Eu estou aqui com a tensão aqui, mas eu não tenho corrente circulando, porque, na verdade, eu não tenho nenhum aparelho. Bom, esse cabo aí, né, que vocês estão vendo aí, na verdade, é um cabo que eu estou utilizando para fazer uma alimentação, tá? É o cabo que eu estou utilizando para fazer uma alimentação nesse medidor, e logo depois alimentando o circuito da própria tomada, conforme vocês estão vendo aí, ó. Tá montando o circuito da própria tomada, tá? Alimentando. Agora eu conectei o quê? Conectei uma furadeira, né? Coloquei uma furadeira aí, ó. E essa furadeira nós vamos estar fazendo aí essa experiência, né? De estar mostrando para vocês que eu tenho tensão, mas eu não tenho corrente. A partir do momento que eu estou com o aparelho conectado e ele está desligado. Bom, para você ter uma exata visão, estou mudando a minha escala aqui, tá? Estava aqui, ó, na escala para medir até 750 volts. Agora eu vou jogar aqui para a escala de ampere, né? Mudei aí a grandeza elétrica que eu vou medir, vai ser a corrente, então eu tenho que jogar nesse valor aqui, nessa grandeza elétrica, e eu tenho aqui 200 amperes. Eu posso medir nessa escala aqui até 200 amperes. Bom, para medir a corrente, nós já vimos nos vídeos anteriores que basta eu ter um campo eletromagnético, né, por uma corrente circulante, que eu vou ter aí, na verdade, aí uma corrente elétrica circulando. Então, como é que a gente mede a corrente elétrica? Ó, a partir do momento que eu passar o cabo por dentro dessa garra, que é chamada aí de alicate, justamente por parecer com alicate na abertura e fechamento, então eu não tenho corrente nenhuma, não é? Ó, não tenho corrente nenhuma, mas a partir do momento que eu ligar a furadeira, olha lá. Novamente. Novamente. Bom, isso aí é só para mostrar na prática a diferença entre a tensão e entre a corrente, e também que eu posso estar com um aparelho conectado à tomada, não tendo circulação de corrente, onde a corrente só vai aparecer realmente no exato momento que eu ligar esse aparelho. Porque quem pede da rede, metaforicamente falando, quem pede a corrente, na verdade, é o próprio aparelho, a partir do momento que você fecha o circuito. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que hoje vocês tenham entendido melhor, né? Ver que
logo assim que a gente começa a falar sobre tensão, corrente, parece uma coisa meio complicada, mas no decorrer do desenvolvimento, das explicações, das aulas, a gente vai ver que esse bicho de 7 cabeças não é um bicho com tantas cabeças assim, né? E as coisas vão ficando bem mais claras. Então espero que você tenha entendido e nós vamos estar lançando mais algumas outros vídeos aula aí e você possa estar nos acompanhando. Lembrando aí, tá? Não deixe de se inscrever no canal e também dar aquele like se você gostou e também acionando aí o sininho para que você possa ser notificado a partir do momento que eu estiver lançando outros vídeos aqui e você está sempre aí, né, antenado e sempre atento aí aos próximos vídeos que estarão vindo aí.